Olá pessoal, dando continuidade aqui nos nossos vídeos, vamos continuar aqui o exemplo também da viga de transição, certo? Só que dessa vez a gente vai fazer uma pequena mudança aqui nela e eu vou mover o eixo do pilar, né? Para não ficar mais centralizado com o eixo da viga. Então eu vou criar uma excentricidade aqui de forma intencional, né? De 4 centímetros, para que surja esforço de torção aqui nessa viga também. E aí a gente possa dimensionar tanto a torção quanto a cortante e seus efeitos combinados, né? Então vamos lá. Esses diagramas que a gente já tinha, né? Praticamente são os mesmos valores. Até a seção continua a mesma. A única coisa que eu fiz aqui foi mover o, o eixo do pilar aqui 4 centímetros. Tá? E aí, criado esse diagrama aqui de torção, ó, eu habilitei a torção aqui nessa viga, tá? E aí ele cria esse diagrama aqui de torção. No valor máximo aqui de 2 toneladas força-metro, tá? Então, vamos lá. Eu vou primeiro dimensionar a cortante e para isso eu vou adotar o modelo 1, tá? Com θ de 45 graus. Bem, vamos lá. Quando a gente tem torção, a seção de concreto ela resiste como se fosse uma seção vazada, tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui e tal, mas eu vou ter uma seção aqui, ó, vazada equivalente, tá? Que vai se comportar praticamente da mesma forma se fosse uma seção maciça, né? Porque aí a força de torção, ela vai produzir tração aqui ao longo dessa linha média, né? No perímetro. E aí, para isso, a gente calcula alguns parâmetros, tá? A espessura desse retângulo equivalente aqui, a gente pode fazer assim, ó. Pegar a área e dividir pelo perímetro da seção, tá? Então, aqui eu peguei uma imagem aqui do Milton, ele usa T, mas a nomenclatura da NBR é HE, tá? Então, eu vou adotar HE aqui, peguei aqui mais por causa da figura. Além da espessura, né, equivalente, eu vou calculo também a área, né? A área dessa seção equivalente e o perímetro também, tá? Dessa linha. Então, o HE, né? Seria B vezes H dividido por 2 vezes B mais H. Eu obtive aqui, ó, 12,73, tá? Esse 12,73 centímetros é essa espessura aqui. Eu comparo ele com 2 vezes o meu selinha, né? Eu adotei aqui o mesmo selinha que eu tinha adotado no exemplo anterior, 5 centímetros, dá 10 centímetros. Então, o HE deu maior do que 2 vezes selinha, né? Eu estou adotando aqui, ó, D' igual a C1, tá? Que seria a distância entre a face até a armadura de canto. Bem, isso, se essa condição é verdadeira e eu tenho essa primeira condição aqui, tá? Então, a área equivalente é dado por essa fórmula, né? Aqui eu posso calcular, tipo, como se fosse um B aqui, ó, a minha base, e aqui a altura, que seria essa distância aqui, ó. Então, multiplicando isso, eu vou obter essa área equivalente, né? Bem, depois de obtido esses parâmetros, aí agora eu vou verificar a compressão diagonal do concreto, que é o seguinte. Não adianta eu começar a dimensionar aqui se a minha armação não... Se o meu concreto não resistir, tá? Então, primeiro eu vou dar uma olhada no concreto. Então, vamos lá. O que eu preciso? Calcular a solicitante de cálculo. É o coeficiente de segurança vezes a cortante na seção. Isso vai dar esse valor, 107,8 tonelada força. E aí eu vou comparar com o VRD2, né? Aí a fórmula da norma, 0,27, alfa V,
Aqui, ó, FCK dividido pelo coeficiente de segurança. Aqui é a base da seção e aqui é a altura útil. Isso dá 132,38. Comparando aqui, ó, com o VSD, eu tenho que o meu VRD2 é maior, tá? Então, aqui também no programa ele já faz esse cálculo, ó, o VRD2 aqui. Então, eu posso prosseguir, né? Já para cortante não vai romper no concreto. Não vai romper o concreto pelo exposto cortante. Aí agora eu verifico a torção. Transformo a solicitação em cálculo, 2,8. Aplico a fórmula da norma, né? 0,5, alfa V. Aqui, ó, já é o valor de FCD, né? Que é FCK dividido por gama. Aqui o AE, ó, 0,1562. E a espessura, né? 0,1273, ó. Que é essa daqui. Então, calculando isso, eu tenho uma torção. O meu concreto resiste, né? A minha seção resiste a 18,74 toneladas-força metro de momento de torção, tá? Esse valor aqui vai ser encontrado aqui também no aplicativo. Só que aí agora eu vou precisar fazer a ação combinada, porque os dois eles estão ao mesmo tempo atuando no concreto. Então, pegando aí a expressão, né, da norma, dividindo, eu vou obter aqui, ó, próximo de 1, quase 1, né? Então a seção está bem no limite. A gente já tinha visto que para flexão ela tava quase no limite também, né? Tava dando armadura dupla, inclusive. Aqui para cortante também está bem perto do limite. Isso aqui pode dar no máximo 1, tá? Se desse maior que 1, quer dizer que a seção não resistia à solicitação combinada. Esse valor de soma aparece aqui no programa. Aqui toda vez aparece uma descrição também do que é esse valor, tá? Então, todos os campos aqui tem uma descrição aqui do lado. Bem, agora sim eu posso ir para as armações, né? Então vou calcular os parâmetros, né? Aqui para poder colocar nas fórmulas. O FCTD, pela norma e tal, vai dar 1,44 MPa. O Rho mínimo, né? É 0,116%. Isso aqui também se encontra facilmente na norma e consegue calcular esses valores. E aí eu vou olhar o cortante. Vou calcular o VC, a parcela resistente, né, complementar ao mecanismo de treliça, 0,6 FCTD vezes o BW, a base, vezes a altura útil. Isso dá 22,46, tá? E aí vou calcular o meu ASW sobre S, né? Então pego 107,8, se você esqueceu, é a minha solicitante, ó. 107,8 aqui, ó. Bem, 107,8 diminuo do VC, divido por 0,9 da altura útil, e aqui a tensão de escoamento, né? Então isso vai dar 33,5. Tá? Esses valores aqui estão... Esse 22,46, ó, dá um valor aproximado aqui, né? 22,59, questão de aproximação, que eu aproximei, né? E o valor do SW Calc, ó, o valor calculado, 33,5, tá? Bem, e aí calculo o SW mínimo, né? O Rho mínimo vezes a base da viga, né? Isso vai dar o quê? 4,63 centímetros quadrados por metro, né? Que dividido por centímetro, transformando para metro, vai dar 4,63. O valor tá aqui também. Bem, isso aqui, escolhendo, né? Isso aqui é para 2 ramos, né? Até o programa vai falar aqui, ó, 2 ramos. Então, eu posso usar o 12,5 a cada 7, o feed meio a cada 7 ou feed 10 a cada 9, tá? 4 ramos seria. Se eu fosse usar feed 10. E aí eu vou calcular a torção também, né? Tenho que calcular a torção. A torção, ela me gera... Esse aqui seria o cortante gera strips.
e a torção vai me demandar aí tanto estribo quanto uma armadura longitudinal. Então, primeiro, calculando a armadura longitudinal, eu vou ter o ASL, vou ter aqui a solicitante de cálculo, né? Que é 2,8. Lembrando aqui, ó, 1,4 vezes 2, 2,8. Dividido aí por 2 vezes, esse aqui é o AE, 0,1562, que aqui, ó, se encontra. 0,1562, né? Aqui. E 4,35 é o escoamento. Então, isso dá 2,06, né? Aqui no programa vai dar... seria esse valor aqui, ó. ASL Calc, né? Ele vai dar em centímetros quadrados por metro. É a armação... é a armação que eu tenho que colocar aqui, ó. Uniformemente nesse perímetro aqui, ó. Nessa linha, tá bom? Aproximadamente. Tem que ser 2,06 centímetros quadrados por metro. Quando eu fizer colocar todas as armações e dividir pelo perímetro, tem que dar esse valor aqui, centímetros quadrados por metro. Vou calcular o SL mínimo. Então, o Rho mínimo tá aqui. O HE, 273. E dividido aí, né? Pelos centímetros, então isso vai dar 1,47, né? Então aqui o ASL mínimo, né? Bem, aí o que vai ser, né? O que a gente vai fazer? O SL mínimo vai ser o Rho vezes o HE. Então, 1,47 centímetros quadrados. Obviamente que o meu calculado, então, aí vai dar maior do que o mínimo. Então, vou adotar o meu valor de cálculo. 2,06. Aqui só o valor aqui do perímetro, né? 2, isso aqui seria, ó, a base ali do perímetro. E aqui seria a altura, né? Esses valores também ficam aqui no aplicativo, tá? Com os seus respectivos descrições. Bem, e o ASW sobre S, aí vai ser o SW sobre S vai ser o mesmo aqui do ASLUE, né? Esses valores são os mesmos, tá bom? A questão do SW mínimo, seguindo alguns autores e o próprio Bracon também nos seus comentários, eles calculam um SW mínimo só, tá? E aí comparam com o da cortante e da torção. Eles não calculam duas vezes. Então, eles calculam uma vez só e comparam com os valores de cálculo, né? Somam os valores de cálculo e fazem essa comparação e no final acabam adotando o SW mínimo ou o S, tá? Então esse é o que eu segui também, por entender dessa forma. Os estribos aí, quando eu vou somar aí cortante mais torção, o que vai dar? Tem o SW o cortante. Lembrar que o SW da torção, ele é somente para um ramo, tá? Então eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Esse valor que eu encontrei. Então, ó, 33,5 mais 2 vezes 2,06, eu vou ter 37,62, né? 2 ramos. Ó, se fosse só o cortante, só para o cortante, eu obtive 33,5, né? Mas já para a torção, deu uma aumentada, né? Que a solicitações combinadas vai aparecer aí, ó, cortante mais torção, aqui também no aplicativo. E aí eu vou chegar no detalhamento final, né? Bem, vamos lá. Os estribos é isso aqui, 37,62. Eu posso adotar aí 10 a cada 8, 4 ramos, tá? Fiz um desenho aqui, mais ou menos para você enxergar. Esse vai dar aí o 10 a cada 8, 4 ramos aqui. E agora para o AS longitudinal, como é que é? Ó, começando com a S', no exemplo passado, a gente obteve aí
aproximadamente 6 centímetros, né? Aqui no aplicativo deu 5,95. Aí você tem que entender o seguinte, na flexão simples, lembrar aí do vídeo passado, eu tenho essa parte aqui do concreto comprimida até 0,8 da linha neutra, da altura da linha neutra. E aqui eu tenho tração, né? Então, o que a gente pode fazer? O AS linha, o correto de se fazer seria pegar o valor que deu do AS pela flexão e pega o valor que deu aqui do AS da torção e diminuir os dois, tá? Porque eu tenho um estado vai me introduzir compressão e outro estado vai introduzir tração. É óbvio, né, que se você não quiser considerar isso, por segurança você adota o valor só do AS linha, né, sem desconsiderar nada. Mas o cálculo que poderia fazer seria esse. Porque a torção vai dar tração nas 4 faces, mas a flexão simples, ela divide aqui a seção, tem compressão aqui e tração aqui, mas dando um momento positivo. Fazendo isso, ó, daria 6 menos 2,06 aqui, que seria, ó, lembra que esse aqui é o uniforme, né? Centímetros quadrados por metro. E aí eu multiplico isso aqui, ó, pelo meu BNUC aqui. Seria a base seria a largura da linha média da parede da seção vazada, certo? Aproximadamente, você tem um valor. Multiplica um pelo outro, você obtém 5,43 centímetros, né? Aqui, ó, deu 5,39, por causa das aproximações, né? Então, daria para adotar aí 6 fios de meia, né? Daria para colocar eles assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, né? 4, 5. Faltou mais um fio aqui, ó. Poder desenhar mais um fio aqui. Porque 5 vezes um fio de meia vai dar 6,25, né? Não, aqui seria 5 mesmo. 5 fio de meia. Da forma como tá aqui mesmo no desenho, tá? Se eu fosse adotar 6, teria que botar mais um aqui, mas não tem necessidade. Esse aqui já tá cobrindo. O meu AS, esse aqui, já ele sofre uma penalização, porque além dele estar tracionado pela flexão, ele vai estar tracionado pela tração também, né? Então, eu vou ter que pegar o AS que eu calculei na flexão e somar com o AS que eu obtive na torção, tá? Então, 45,2 mais 2,06 vezes o BNUC, né? Eu estou tratando aqui da largura. Isso vai me dar 45,8, né? Eu cheguei aqui no aplicativo, 45,73. E por último, eu tenho a questão aí das armações de costela. Bem, pela torção, o que se exige? Pelo cálculo, 2,06 também. Vezes, agora seria a altura, né? Daquela minha seção vazada. Isso dá 1,18 centímetros quadrados, tá? Só que aí eu tenho também uma questão de norma que para peças acima de 60 centímetros, né, a partir de 60, eu tenho uma armadura mínima para colocar aqui. Em cada face da minha viga, né, no caso, que é 0,1% vezes a área da seção. Se eu fizesse essa conta aqui, eu vou obter 2,8 centímetros quadrados. Isso aqui já é maior do que do que a minha torção está exigindo, tá? Então eu vou ter que adotar no mínimo isso aqui. Aqui no aplicativo, você em vez de colocar 0,1, você coloque o dobro aqui, tá? 0,2, porque ele entende que é o somatório desses dois aqui, ó. Ele vai entender que é o somatório, né? A S de pele total. Tá? Então você coloca 0,2 para ele considerar 0,1 em cada face. Mas aí aqui no resultado,
quando ele transforma para centímetros quadrados, você vai ter o cálculo certinho para cada, em cada face, ó, 2,80, tá vendo? Centímetros quadrados vezes 2, que é nas duas faces. Bem, obtive aí os meus AS, tá? Mas aí, a gente vai voltar em algumas considerações. A gente falou um pouco no vídeo passado, mas aqui vamos voltar a falar novamente, né? Então, assim, o que que eu vou ter? Aqui também, que é D', tá? Então, relevem aí que é D' também. Aqui eu falei desse primeiro ponto no vídeo passado. Desse segundo ponto aqui, ó, o D', 5 centímetros está correto. Olha, agora eu já tenho uma possibilidade aí de falar melhor, né? Porque aí já tem um número de ramos que eu preciso, então tem como detalhar melhor isso. Que eu precisaria o quê? De 10 φ de 25, né? 9 φ de 25 dá 45 centímetros quadrados. Em viga de transição, somente o AS, né, de principal de tração, deixa um pouquinho a mais sempre, tá? Então, deu 45,8. Não bote 45, não. Bote 50. Bote mais uma barra. Esse FCK pode não dar o especificado, pode acontecer tantas coisas. Então, bote aí uns 2 centímetros a mais. Não, não vá, não vá na risca, não, tá? Então, desenha aqui com 10 φ de 25. E aí, se eu pegar o cobrimento aqui, mais o fio do estribo, mais o AS longitudinal. Aí vamos imaginar que o meu centro de gravidade esteja por aqui, ó, das armações. Então vou ter aproximadamente 7 centímetros, tá? Aí eu fiz com 5, né? Então você teria que voltar aí nos cálculos e refazer tudo com 7, tá? Então, mais uma dica aí para vocês. Quando fazer uma viga de transição, por isso que não há, eu falei que, respondendo essa terceira pergunta aqui, se a concepção estava boa, não está. Porque você está precisando de muito AS, muita armação, está precisando de armação dupla. E o meu D' aqui tá grande, tá? Então é interessante que o D' fique assim uns 5 centímetros, se você puder, né? Obviamente, caso você possa, né, ter essa liberdade de arquitetura para definir dessa forma, para aumentar a viga, aumentar a FCK. Porque vai acabar que você vai perder a altura útil, ó. Já 7 centímetros aqui não tá muito boa. Você vê aqui que os estribos também estão tão bem 10 a cada 8, 4 ramos, né? Também não tá folgado não, tá? Aqui a soma tá 0,96. Então, assim, aqui para efeito didático, assim, pra gente mostrar aqui, mas na situação real, realmente, tente deixar a viga mais folgada, tá? Nas solicitações. Esse seu D' tentando dar ali as armações aqui, se possível, na primeira camada só. Se sobrar aqui um ou dois ferros na segunda camada só. Porque aí você baixa o centro de gravidade e você tem mais altura útil. Enfim, tudo melhora. Então, seria isso, esse exemplo aí. E aí vou seguir para os próximos exemplos, mostrando para vocês aí outras funcionalidades do programa, tá bom?